Boa noite, bem-vindos já à noite informativa e damos, portanto, segmento à análise, portanto, das eleições norte-americanas e a eleição de Donald Trump para o cargo de presidente dos Estados Unidos da América. Eu tenho, como tem sido habitual, à quarta-feira, os meus três convidados residentes, começando pelo Dr. Runguan, aqui em saúde. Muito boa noite, bem-vindo. Quero também, portanto, saudar aqui o meu caríssimo amigo engenheiro. Como está? Bem-vindo. Obrigado. Dr. Caifadino, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Pois bem, vamos começar, portanto, a fazer uma contextualização. Donald Trump foi eleito o próximo presidente dos Estados Unidos da América, contra todas as previsões. O republicano derrotou a democrata Hillary Clinton, considerada a favorita depois de uma campanha eleitoral de grandes rixas. Trump teve um discurso inaugural cordial e conciliador. And distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Surpresa. É certamente esta palavra mais comum para classificar o resultado eleitoral dos Estados Unidos da América. Um sentimento que dividiu os americanos entre lágrimas de derrota e sorrisos de vitória. Numa eleição que se revelou renhida, mas que à partida todas as sondagens davam como certa a vitória de Clinton, os resultados contrariaram todas as previsões e deram a vitória ao republicano. De acordo com os resultados anunciados pela CNN, Donald Trump conquistou um total de 289 votos eleitorais contra 218 de Clinton. Para além da vitória no voto eleitoral, Donald Trump venceu também no voto popular e obteve maioria em cerca de 2/3 dos estados. Na sua primeira aparição em Nova York, Trump estava com a mulher, Melania, e os 5 filhos. No discurso de vitória, saudou a sua rival eleitoral e pediu união entre todos os americanos. Aliás, depois de uma campanha eleitoral de grandes rixas, Trump teve um discurso inaugural cordial e conciliador. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. Hillary Clinton telefonou ao seu rival a felicitá-lo pela vitória, e essa foi a primeira informação do discurso de Trump para justificar o seu atraso. Donald Trump vai tomar posse no dia 20 de janeiro de 2017 como o 45º presidente dos Estados Unidos da América e o primeiro proveniente de fora do sistema político tradicional. O presidente dos Estados Unidos, portanto, eleito, Donald Trump, conduziu desde o início uma campanha eleitoral marcada por promessas polémicas, insultos e escândalos sobre mulheres. Veja a seguir como será a América e o mundo na visão do magnata republicano. No início da campanha, até acreditava-se que Trump não seria capaz de ir longe com as suas promessas e queria mudar para uma posição mais moderada. A verdade é que nunca o fez. Na verdade, a vitória pode ser uma prova que ele queria para acreditar que estava certo e sempre teve razão. Trump prometeu expulsar os 11 milhões de imigrantes indocumentados, que representam 6% da força de trabalho dos Estados Unidos, e construir um muro gigante e lindo na fronteira entre os Estados Unidos e o México, classificando todos os habitantes do país vizinho de violadores e traficantes. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. Mexico sends its people. They're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. Trump sempre deixou claro que os Estados Unidos estarão sempre em primeiro lugar, mesmo que para isso precise sacrificar os interesses de seus aliados mais próximos. Trump quer ampliar o poder militar dos Estados Unidos, afirmando que o país, sob seu governo, se tornaria tão poderoso e ameaçador que não sofreria ameaças de absolutamente ninguém.
Ele reclama que os amigos estão dependentes demais dos Estados Unidos e que a NATO devia pagar pela proteção americana. We are protecting them, and they are getting all sorts of military protection and other things, and they're ripping off the United States, and they're ripping you off. I don't care. I don't want to do that. Either they pay up, including for past deficiencies, or they have to get out. A base econômica de Trump é a promessa de aumento de empregos, um de seus temas mais frequentes. Ele diz que os Estados Unidos da América deixarão de perder indústrias e empregos para a China e o México e, nesse sentido, ameaça penalizar empresas que queiram deixar o país. I will pursue a complete reform of our economy to bring back millions of new jobs into our country. Millions of new jobs. We've lost our jobs like we're a bunch of babies. Recentemente, o novo presidente dos Estados Unidos causou polêmica ao defender em entrevista à CNN algum tipo de punição para mulheres que abortassem caso o procedimento se tornasse ilegal. Horas mais tarde, ele voltou atrás e disse que os médicos é que deveriam ser punidos e jamais as mulheres. Ainda no setor da saúde, Donald Trump promete revogar o Obamacare, a lei pela qual todo americano deve ter plano de saúde. Trump é contra novas restrições ao porte de armas, mas diz que os donos de armas que querem se defender devem ter seus poderes ampliados porque a polícia não consegue estar em todos os lugares o tempo todo. We need law and order in our country. Afirmou este ano que as alterações climáticas não são um dos maiores problemas mundiais. Vamos a seguir conhecer o perfil do 45º presidente norte-americano. Donald Trump nasceu no estado de Nova York, tem 69 anos de idade, 5 filhos e 7 netos e é atualmente casado com a ex-modelo eslovena Melanie Knaus, com quem tem um filho de 9 anos. Donald Trump é um multimilionário com uma fortuna avaliada pela revista Forbes em 4,5 bilhões de dólares. Na área empresarial, destaca-se como proprietário de vários hotéis, casinos e campos de golfe e é detentor de direitos dos concursos Miss América e Miss Universo. É também conhecido pela participação em programas de reality shows na área de empreendedorismo e por deter várias empresas na área dos mídia. Nunca exerceu um cargo público, mas o sonho de presidência é antigo. Cogitou concorrer em 1988, 2004 e 2012. Em 2014, o Partido Republicano sugeriu que concorresse ao governo de Nova York, mas Trump disse que o cargo não lhe interessava. A sua pré-campanha ficou marcada por propostas polêmicas, como a de construção de um muro entre os Estados Unidos da América e o México para barrar a entrada de imigrantes ilegais, além de expulsar todos os que já estão no país. Pretende substituir o serviço de saúde por um sistema privado sem interferência do governo e proibir abortos, exceto em casos de estupro, incesto ou risco de vida. O empresário quer ainda uma ampla reforma fiscal com impostos graduais de acordo com a renda dos cidadãos. Hillary Clinton e Barack Obama já reagiram à eleição de Donald Trump e ainda neste jornal iremos, portanto, veicular, portanto, esta reação de, portanto, e os pronunciamentos de Barack Obama e de Hillary Clinton. À medida que eram anunciados os resultados de cada estado, os alunos e professores da Universidade de Wisconsin ficavam mais nervosos. É que, ao contrário do que estavam à espera e que as sondagens já haviam apontado, foi Donald Trump o vencedor. E quase não acreditavam no que estavam a ver na televisão. O que julgavam ser impossível tornou-se possível. O que é que está a acontecer? Realmente não estou a ver isto. Sério? Donald Trump vai ser o meu próximo presidente. Nunca esperei dizer estas palavras, mas está a acontecer. A maior parte das coisas que prometeu, eu penso que são impossíveis. Mas penso que isto é também impossível. Mas estamos a ver. E a eleição foi atípica. Trump venceu mesmo em alguns estados onde normalmente elegem democratas e ficou com os principais estados decisivos. It's exhilarating. I didn't vote for either candidate, but
é violento. Não apoiava nenhum candidato. Não tinha pensado que Trump teria vida tão fácil. Isto é louco. Os estados que eram democratas sólidos tornaram-se campos de batalha. E os que eram campos de batalha, Trump venceu. Não sei o que é que vai acontecer. Não faço ideia como é que os que eram sólidos para Clinton, Trump ganhou. Não sei. Mas apesar de tudo, o mundo não acabou. Na verdade, Donald Trump não só venceu Hillary Clinton e os democratas, venceu Washington e todo o seu sistema político, que há mais de 200 anos governa os Estados Unidos da América. Pois bem, e agora vamos partir para a nossa conversa com os meus convidados, o Dr. Nonguane, o engenheiro Magomisi e também o deputado Dr. Caifadinho, e começaria pelo Dr. Nonguane ali, perguntando, portanto, o que é que vai mudar, eventualmente, tanto na América e no mundo, com a eleição de Donald Trump, depois de olharmos, portanto, para Donald Trump e todo aquele perfil que nos deu a conhecer durante estes longos meses. Bom, começaria por cumprimentar os telespectadores e parabenizar o povo americano por este ato de cidadania e até ao próprio Trump por este feito que marca aquilo que é o americanismo, a ideia do americanismo e do cidadão comum. Nós temos hoje, efetivamente, um cidadão comum que ascende à magistratura suprema. Isto para dizer que a eleição de Trump é um problema, em princípio, americano. Portanto, são os americanos que participaram nas eleições que elegeram o seu presidente para governar o seu país, não é? E isso até explica muito a sua vitória, porque ele, ao contrário, se calhar, da sua rival, percebeu isto, que ele era candidato americano para governar a América e não era um candidato do mundo para governar o mundo. Portanto, fez um discurso para dentro, um discurso que qualquer cidadão que ama o seu país concordaria com ele, porque a ideia principal da sua política é tornar a América de novo. E quem que não gostaria de tornar o seu país grande de novo, se alguma vez o foi, como é o caso da América? Eu acredito que não haverá, em termos da política externa, grandes alterações, tanto mais que os americanos têm um sistema democrático sólido, por isso eles podem se dar ao prazer de escolher quem quiser. Nós vimos que mesmo Barack Obama teve um conjunto de iniciativas que não eram consensuais e foram travadas no Congresso, foram travadas no Senado. Com Trump não será diferente, as instituições americanas funcionam. E se olharmos com atenção, com olhos de ver, perceberemos que mesmo as promessas que Trump faz não são contra o mundo, não é? Portanto, quando Trump diz que não queremos cá ilegais, este é um problema mundial. Portanto, todos os países debatem-se com a questão de imigração ilegal e a combatem. Ainda não conheço nenhum governo que apoia a imigração ilegal. E acho que isto está no seu direito. Todo país, qualquer povo tem direito a manter as suas fronteiras invioláveis. Se nós assistirmos àquilo que está a acontecer na Europa, quase como uma invasão, em que todos os dias estamos a assistir milhares de pessoas a morrerem por querer passar para a Europa, eu penso que o fato de sabermos que os Estados Unidos temos as portas fechadas, se calhar pode evitar esse tipo de tragédias e as pessoas começarem a perceber que é dentro dos seus países que devem ser felizes, não é fugindo, não é migrado para outros países. E acho que já vamos dar seguimento, portanto, ao Sr. Rocino. Deixe-me também colher aqui o pensamento do deputado Magomisi em relação, portanto, a esta vitória de Donald Trump. Foi surpreendente para si? Era expectável? Obrigado, boa noite. Boa noite para os colegas, boa noite para os telespectadores, boa noite para Moçambique. E mais um motivo de agradecer a Deus por uma oportunidade. Em relação à questão que coloca, é que, na verdade, é a questão que está no topo dos noticiários em todo o mundo hoje,
confesso sinceramente que para aqueles que convivem comigo, não fiquei surpreendido pela vitória do Donald Trump. Não fiquei surpreendido porque há duas coisas. Uma coisa é a questão daquilo que passa nos mídias e a outra coisa é aquilo que o povo vive. Na verdade, já agora, o presidente eleito dos Estados Unidos da América, que também, apesar da minha minusculidade, saúdo e felicito o sucesso na sua governação. Era perceptível que, apesar de não ter muita experiência política ou de governação, como os mídias diziam, foi a pessoa que foi mais habilitada em interpretar os maiores e melhores valores dos americanos. Daí que a sua campanha, ele vinha, como se diz, vinha da população. Ele estava a traduzir exatamente aquilo que os americanos queriam ouvir, aquilo que os americanos gostam de ver que seja feito. Não se tratava de demagogia ou ameaças como tal. Ele estava a usar a linguagem do povo. Por isso que era de esperar a sua vitória, porque parecia haver aqui um colapso do sistema de governação na América e precisava de alguém que rompesse. E ele apareceu com essa coragem de dizer, ok, isso está assim, eu vou romper com isso e vamos voltar a colocar na América nos carris rumo ao lugar em que estava ainda a governar ou a ditar as agendas internacionais. Na verdade, as pessoas falam o diplomaticamente correto, mas o que eles falam não é o que eles acreditam. Ele fez ao contrário, ele disse aquilo que ele não acredita, os outros também não acreditam, teve a coragem de dizer. Como dizia aqui o colega, em nenhuma parte do mundo um país está a favor de imigração ilegal, em nenhuma parte. Portanto, parecia que ele era mais corajoso e ex-secretário do Estado parecia duvidoso. E ninguém quer um chefe, ninguém quer um líder que tem dúvidas. E a outra questão que foi muito cara para a Hillary foi a questão do aborto. A população americana é, na sua maioria, cristã ou tem valores ligados ao cristianismo. Então, o aborto foi uma questão que provavelmente tenha sido um dos pesos muito grande para a derrota da ex-secretária de Estado, a Hillary Clinton. E ele sempre mostrou uma prova evidente de que tudo aquilo que não interessa aos americanos, ele seria feroz, seria intransigente, seria forte no combate. E uma das coisas que se formos perceber é a questão do emprego. Muitas firmas, muitas empresas americanas produzem na China e trazem o produto para os Estados Unidos da América com um preço relativamente mais baixo em termos de competitividade, tendo em conta a mão de obra na China. E ele apareceu a dizer que não, as coisas não podem continuar a ser assim. É verdade que o produto aparece relativamente barato ou competitivo, mas estamos a perder emprego porque, em vez de 2 ou 3 americanos que seriam empregues, o emprego vai para a China. Portanto, ele apareceu a ser o corajoso para romper com o sistema de governação que, neste momento, afeta a questão da governação americana. Apareceu também a questão da política externa. Ele foi peremptório em dizer que os Estados Unidos da América vai continuar a manter a sua posição de forte em qualquer circunstância que ameace a qualquer cidadão, qualquer interesse americano. E a ex-secretária apareceu, parecia muito duvidosa, não tinha uma posição certa. Portanto, aquilo revelou, em algum momento, que ela queria fazer o politicamente correto ou queria mandar a mensagem não para os americanos, mas para aquilo que os outros haviam de perceber. Mas, na verdade, o empresário foi muito corajoso, disse aquilo que os americanos queriam ouvir e ali está o resultado, conseguiu ganhar. Agora, se nós os outros não gostamos, nós não somos americanos, nós não votamos. Se os europeus não gostaram,
nunca votaram. Que é uma questão, portanto, do sentimento do povo americano que deve prevalecer acima de tudo. Ele traduziu os sentimentos americanos. Eu gostava de ouvir de si. Ouvimos, portanto, excertos do discurso inaugural de Donald Trump. Acredita que ele vai ser fiel, portanto, 100% fiel a este discurso que ele fez, portanto, imediatamente a seguir ao momento em que soube que era, portanto, o futuro presidente dos Estados Unidos da América? Bom, muito obrigado. Permita-me também cumprimentar os colegas de painel e aos telespectadores da STV. Eu acredito que sim, que o Donald Trump, agora eleito presidente dos Estados Unidos da América, terá que seguir aquilo que foi o seu discurso que ele fez, que foi, por acaso, o discurso de Estado. Não gostaria muito de olhar aquilo que foi a sua explanação na campanha, porque foi um processo e ele achou que era a melhor forma de ganhar os americanos, olhando o que ele achava naquela altura, qual era o pensamento dos americanos. A América está há mais de 230 anos neste processo de eleições e são esses dois partidos que vão alternando a governação. E há uma coisa que é comum nos americanos, é que geralmente há este ficar de cada partido, ou um mandato ou dois, e vão intercalando, que agora, se a Hillary Clinton passasse, seria algo, se calhar, que não é muito comum. Mas, indo direto àquilo que é a sua pergunta, os Estados Unidos da América têm um Senado que é extremamente forte e que quase faz aquilo que é a regra da gestão do país. É por isso que qualquer presidente que entra nos Estados Unidos da América como presidente, ele segue, ele mesmo que venha com suas ideias, sempre vai seguir rigorosamente aquilo que o Senado orienta, aquilo que o Senado aprova. Não tem muito espaço de manobra sobre a política externa ou interna do país. É só ver aquele programa que ele dizia que o programa que o Obama trouxe de saúde, aquele programa, para ser aprovado, quer dizer, levou muito tempo e houve grande ginástica para o programa ser aprovado. Então, é um país, Estados Unidos é um país que tem a sua política muito coesa e assente pelo Senado. As regras estão claras e não há muito espaço de manobra de Donald Trump sair daquilo que foi o seu discurso. É só ver que logo depois do processo de eleição, logo que ele passou, moderou radicalmente, quer dizer, mudou o seu discurso de noite para dia e agora tem o discurso de um estadista. E eu gostaria também de parabenizar por esta eleição. O povo americano escolheu aquele candidato que eles acharam que é o candidato que merece para governar a eles nos próximos tempos. E, como dizia o colega Magumice, os americanos é que tinham que escolher e nós, como moçambicanos, o que temos que fazer é parabenizar os americanos, porque nós estamos desde a década de 80 com relações cordiais com os Estados Unidos, desde que o presidente Samora Machel foi para os Estados Unidos e teve um encontro com o Ronald Reagan na altura. Até hoje nós temos uma relação boa com os Estados Unidos. Pois bem, o que é que espera? Tem alguma expectativa em relação àquilo que possa vir a ser, portanto, a política externa da América agora com Donald Trump em relação à África e muito em particular em relação a Moçambique? Bom, eu acho ter expectativas diferentes daquelas que são as relações que os Estados Unidos têm com Moçambique. Eu acho que as expectativas são as mesmas. Os Estados Unidos, eu dizia que desde a década de 80 tem uma relação, quando Moçambique começa a entrar nas instituições do Bretton Woods e começa a rever a sua economia, saiu da ressaca da crise que tinha, até hoje temos uma relação bilateral Moçambique-Estados Unidos. É uma relação política e econômica com os Estados Unidos. E o que o Donald Trump vai fazer é continuar com aquele que são os procedimentos que os Estados Unidos têm para com os países fora. Não creio que Estados Unidos como tal ou Donald Trump como tal queira fechar os Estados Unidos de outros países, porque eles têm a diplomacia em todo o mundo, têm interesses em todo o mundo. É preciso perceber que mesmo aqui em Moçambique nós temos empresas como a Anadarko, grandes empresas aqui em Moçambique, a trabalharem aqui em Moçambique e em processo de exploração de recursos aqui em Moçambique. Então, não estou a ver
o Donald Trump como presidente a não continuar com este interesse de ligação com Moçambique? Pois bem, Dr. Ronguano viveu, estudou, portanto, também nos Estados Unidos da América, fez parte da sua formação nos Estados Unidos da América e conhece, portanto, o povo americano. Gostaria de ouvir a sua análise, o seu pensamento em relação, portanto, à preferência dos americanos em relação a um Trump que se mostrou bastante polémico durante, portanto, o processo eleitoral, contrariamente a uma Hillary Clinton que foi sempre moderada e cautelosa, portanto, nos seus discursos. Porquê desta preferência e o que é que fez, portanto, os americanos apostarem em Trump e não na Hillary Clinton? Bom, tudo quanto possamos fazer são especulações, são análises, mas a mim de fato não me espanta. Parece-me que o Trump encarna aquilo que é o sonho americano, aquilo que os americanos mais admiram, que é o cidadão comum. Primeiro, o Trump é um vencedor. E a ideia que nós temos dos americanos é que, de fato, são pessoas que lutam por atingir os seus objetivos. E eu penso que só este fato de ser um vencedor, alguém que lutou e trabalhou sem contar com apoios, mas, portanto, acho que isto é fundamental. Mas também é preciso perceber que pareceu-me que era o único que queria ganhar nestas eleições. Porque, vejamos, por exemplo, enquanto ele dizia, olha, se eu for eleito presidente dos Estados Unidos, eu quero trazer de volta as empresas que fugiram, para vocês terem emprego. Eu vou fazer que os imigrantes não venham vos tirar os vossos empregos. Do outro lado, o que tinha que não, nós temos que ser abertos ao exterior, nós temos que apoiar. Era como se dissesse, bom, todos os problemas que estão no mundo são vocês, americanos, que têm que resolver. E é evidente que ninguém elege alguém, digamos, com este tipo de discurso. Portanto, pareceu-me que era alguém que estava focado e sabia muito bem aquilo que queria. Acho que este aspecto também foi fundamental. E mais do que isso, Trump vive na sua época. Nós estamos numa época de televisão. E Trump é uma estrela de televisão que está muito ligado à indústria do entretenimento. É só ver se ele tem um monopólio, digamos, sobre os mísseis, monopólios disto e aquilo. Portanto, é alguém que movimenta-se muito bem nas redes sociais. Portanto, não havia dúvida de que a campanha de Trump nas redes sociais era muito superior àquela que era feita por Hillary Clinton. Portanto, é alguém que está metido neste mundo que é a época moderna e sabe lidar com estas ferramentas e usou-os muito bem. Acho que isso também foi fundamental. A própria ideia de que, bom, os Estados Unidos não pode pagar a fatura dos europeus, a fatura dos japoneses. Estamos a falar de países que podem pagar a sua segurança, mas que efetivamente quem está à frente é apenas os Estados Unidos. Portanto, a ideia de que não, os nossos parceiros, se são parceiros, eles têm de pagar. E há ainda ideias mais interessantes. Nós estamos a apoiar africanos, estamos a apoiar muitos países, mas muitos desses países não são gratos. Não é? Portanto, o que é comum, nós estamos a apoiar um país com milhões de dólares, mas sempre que há uma oposição, diz que é a América que está a atacar esse mesmo país. É evidente que qualquer americano sério, se percebe que aqueles que eles ajudam, depois de meia volta, lhes consideram que são seus inimigos, atacam, por que vamos continuar a apoiar alguém que tem desconfiança, que acha que estamos... Portanto, a ideia que ele traz de que os países que nos ajudamos têm de se mostrar gratos. Ou se mostra grato, está alinhado, ou não está, digamos, não se mostra grato e perde o apoio americano. Portanto, eu penso que são todas ideias positivas. E, sobretudo, uma coisa, ele conseguiu ser o fenômeno das eleições, porque a outra candidatura praticamente era reativa. Portanto, Trump lançava uma farpa e toda a imprensa, o outro candidato, ficava a se debater com aquela farpa, em vez de apresentar as suas ideias. Portanto, ele falava na primeira pessoa, dizia o que achava,
e os outros comentavam, não é? Portanto, é preciso também ver que ele fez até as primárias, que venceu todos os seus opositores de forma fulminante, afastando candidatos de peso. Portanto, parece-me que o Trump era o candidato certo para a América, era o candidato certo para o mundo. E só para terminar, o que existe nos Estados Unidos que é preciso admirar é que quando foi a eleição, por exemplo, de Barack Obama, todos nós ficamos surpreendidos como é que eles vão eleger agora um africano. E agora também estamos surpreendidos como é que vão eleger, digamos, um homem do povo, um empresário que não é político. Parece-me que se há alguma coisa que aqui aprender e admirar é que os americanos sabem tornar o seu país assunto, sabem tornar o seu país, digamos, portanto, chamar as atenções. Portanto, todos nós estivemos o mundo ficar concentrado, portanto, em relação à América. E isto é que é liderar. Engenheiro Magomisse, eu gostava de ouvir, portanto, o seu pensamento também em relação, portanto, a incerteza que muitos analistas têm colocado, sobretudo nas últimas horas, após o triunfo, portanto, de Trump, sobretudo no que diz respeito a um eventual redesenhar do mapa geopolítico mundial, portanto, na perspectiva de Trump. Pode acontecer, portanto, este redesenhamento deste mapa político mundial? Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu acho que esse é um tema altamente já escutado já agora neste painel. É preciso perceber que a geoestratégia americana não é desenhada de 24 horas antes ou uma semana antes. Os Estados Unidos da América faz uma projeção de 15, 20, 30, 50 anos daquilo que pretende fazer em termos de posição ou de domínio de uma determinada região. Não é o presidente Donald Trump que vai dizer onde que os Estados Unidos da América tem que ter embaixada hoje. Não é verdade. Os Estados Unidos da América é um país em que as instituições do Estado estão formadas, são fortes, existem, e elas lideram aquilo que é a vontade, aquilo que é a posição geopolítica ou geoestratégica dos Estados Unidos da América. Permita que diga que, neste momento, o que vai ser feito no dia 22, aliás, o que o presidente dos Estados Unidos da América tem que fazer no dia 22 de janeiro de 2017, o documento já está na mesa do presidente. Ele, quando chegar, não terá outra maneira senão pôr a sua assinatura. Porque aquilo é um Estado. Dizia aqui o colega, Sua Excelência, deputado Cafadini, que depois da vitória, o seu discurso mudou radicalmente. Por quê? Porque uma coisa é campanha para ganhar, a outra coisa é aquilo que é a posição dos Estados Unidos da América. Significa que o sistema de informação, o sistema do Estado, dos Estados Unidos como país dos Estados Unidos da América, disseram, senhor, a partir de hoje, a sua identidade é aquela que não é dos republicanos, não é da família Trump, é dos americanos. Portanto, eu acho que o ceticismo é normal, mas não haverá grande mudança em relação às posições que os Estados Unidos já têm ou têm por consolidar. Aliás, permita que, talvez o colega aqui não queria dizer que o presidente Barack Obama é africano. Ele não é africano, mas o pai é que é de origem africana. Ele não queria dizer isso. E podemos corrigir já neste momento. Tanto o Barack Obama, que é negro, como se diz, americano, muitos países africanos tiveram expectativa, mas ele não podia fazer nada, tendo em conta o nível de maturidade, o nível de visão que o país, Estados Unidos, tem. De tal maneira que, mesmo o ceticismo que hoje tem, vai passar porque ele vai governar o país com base na visão estadual, não na visão pessoal, como acontece nas democracias frágeis como nossas, onde cada presidente tem a sua agenda, cada partido que ganha também tem a sua agenda. Portanto, é um país já maduro, é um país com visão holística, com uma visão futurista muito grande. Portanto, o Congresso, o CIA, sabem exatamente qual é a posição. E esta é a posição que o presidente dos Estados Unidos vai fazer. Provavelmente mude
os procedimentos de como fazer uma e outra coisa. Mas na essência daquilo que já está decidido, daquilo que é a posição dos Estados Unidos da América, vai manter. Portanto, não estou a ver muitas mudanças a acontecer por causa deste ou daquele, porque os Estados Unidos têm a visão holística e futurista daquilo que pretende em termos de posição política. É nessa perspectiva que Donald Trump fez este discurso conciliador, portanto... Evidentemente. Portanto, o discurso já responde de forma introdutória e cautelosa daquilo que vai acontecer, que ele não vai agir emocionalmente como fazia. Fez aquele discurso porque qualquer político ele queria ganhar as eleições. E agora, na sua posição de figura de chefe do Estado, tem que assumir uma posição estadual e já começou a dizer que não há democratas, não há republicanos, não há independentes, todos somos americanos, unamos-nos numa única situação, numa única causa, que é tornar a América cada vez mais grande. E qualquer americano vai abraçar o projeto, porque os americanos gostam de serem grandes, os americanos estão habituados a estarem de cima. Portanto, quanto a isso, não estou a ver as mudanças a acontecer em relação a acontecer de forma brusca, ou então a cumprir na letra e no espírito aquilo que foi o seu discurso, os seus discursos de campanha eleitoral, tendo em conta aquilo que os Estados Unidos pretendem ganhar na posição geopolítica e geoestratégica internacional. Pois bem, a vitória de Trump contrariou, portanto, as pesquisas e as sondagens que foram feitas durante estes últimos meses e últimas semanas, fundamentalmente nos Estados Unidos da América. Se calhar pedir o seu pensamento sobre qual o verdadeiro peso que desempenho podem ter sondagens nestes processos eleitorais. São fiáveis? Devem-se fiar, portanto, estas regras? Bom, eu acho que as sondagens são fiáveis. Pode existir umas não fiáveis, mas são fiáveis. Agora, eu não queria acreditar com alguma intenção do colega Rungwane de esta preocupação dos discursos do Donald Trump não é nossa, de moçambicanos ou de países que quer dizer fora da América. A preocupação partiu primeiro dos próprios americanos. É preciso ver que na campanha eleitoral de Trump, o Trump foi abandonado pelos seus correligionários. Há pessoas de renome dentro do seu partido. Os senadores tinham dificuldade de pronunciar o nome de Donald Trump, rejeitando-se, quer dizer, por causa do que o Donald Trump dizia. Por isso eu dizia que, logo no princípio, que não gostaria de especular muito sobre o processo de campanha, porque foi um processo que aconteceu e que os próprios americanos induziram a sociedade toda, por causa da maneira como se posicionavam, porque um candidato de um partido, quer dizer, os senadores do seu partido apareceram publicamente a não poder falar o nome dele, a não se associar por aquilo que ele dizia. Hoje ele já foi eleito, não acharia pacífico nem saudável trazermos esta pujança, porque são coisas que aconteceram e que os próprios americanos é que criaram esse cepticismo, que chegou, por exemplo, até Moçambique. Nós, os moçambicanos, também entramos nessa, porque os próprios americanos não concordavam com muitas coisas que aconteciam. Por exemplo, há coisas que, olhando, não são normais. Dizer, por exemplo, sobre o que dizia sobre os árabes, o pensamento sobre os árabes, o pensamento sobre os africanos. Quer dizer, para os próprios americanos não é algo comum que há americanos a residirem em África e que gostam de África. Aliás, o vice-presidente agora o secretário de Estado, este atual, a esposa nasceu em Moçambique. E ele disse com todo gosto que a minha esposa nasceu em Moçambique, viveu em Lourenço Marques. Então, este tipo de coisas, eu recorrendo o que dizia o deputado Magomice, mesmo o deputado Rungwane, quer dizer, os Estados Unidos da América é um país que já vem há 240 anos neste processo. E eles têm um sistema democrático já coeso, um sistema democrático que a sua alteração não é mecânica daqui para aqui. A própria Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição que já vem de anos, há 100 anos atrás, que não é mexida nem uma vírgula, nem é alterada. Quer dizer, já está coeso. É um Estado coeso em que as normas não dependem muito do senador que entra ou do presidente que entra. As pessoas entram, as instituições continuam a funcionar na sua normalidade, as pessoas assumem. Os americanos, por exemplo, é preciso ver que hoje as bolsas mundiais todas caíram só por causa da eleição de um presidente dos Estados Unidos, para dizer que o mundo todo sentiu-se assustado com a eleição de Donald Trump, mas ele foi eleito.
O Estado vai normalizar, a situação vai normalizar e vai continuar o mundo a andar. Donald Trump foi eleito, é presidente dos Estados Unidos, merece a nossa consideração, merece neste momento os nossos parabéns. E o que nós temos que fazer como Moçambique, o que esperamos dos Estados Unidos continuar aquela potência mundial que pensa nos direitos humanos, pensa na forma como apoiar os países subdesenvolvidos, pensa no bem servir para todo o mundo. Sendo uma potência que trabalha com todos os outros países, o que nós esperamos é isso. Esperamos dos Estados Unidos um país que faça cumprir aquilo que são os seus planos. Dizia o colega ali, não é possível chegar hoje e dizer que não vou trabalhar com Moçambique enquanto a Anadarko está em Moçambique. É preciso perceber que Estados Unidos, os seus recursos, o petróleo dos Estados Unidos, neste momento não se encontra em exploração. Quer dizer, há muitos recursos nos Estados Unidos, mas que neste momento a política dos Estados Unidos sobre os recursos é extremamente complicado que um presidente seja eleito e diga: eu a partir de hoje fecho as portas e vamos viver aqui entre americanos. Uma superpotência nunca vai adotar este tipo de política. E o Donald Trump é alguém com muita capacidade de perceber isso. Por isso, no seu discurso de Estado, primeiro cingiu-se internamente que eu vou governar os americanos. E governar os americanos é seguir aquilo que os americanos acham que é bom para os americanos. E o que é bom para os americanos é governar a América e ter relações com o mundo. Pois bem, o seu pensamento em relação, portanto, à forma como os democratas reagiram, portanto, a esta eleição de Donald Trump, a aceitação, portanto, da vitória, que lições é que Moçambique pode tirar, portanto, deste exercício de democracia? A lição que Moçambique deve esperar neste exercício de democracia é continuarmos a aperfeiçoar, a aprofundar e a consolidar a nossa democracia. Entrar num processo eleitoral, reconhecer os resultados e avançarmos como irmãos na construção de um Estado de Direito democrático. Os democratas nunca pensaram que, até o último minuto, mesmo quando a gente assistia o vosso repórter lá, quer dizer, ninguém imaginava que havia de acontecer aquilo, mas aconteceu. É aquilo que eu dizia, os Estados Unidos está a consolidar a sua democracia há mais de 200 anos, quase 240 e tal anos agora. E este processo é um processo de construção. Cada vez mais temos que ir aperfeiçoando. O próprio Estados Unidos está a aperfeiçoar. Mesmo nas preliminares, via-se o Trump a dizer: não, isto é uma fraude, isto é aquilo. Mas o processo democrático é assim, sempre tem que ser cada vez mais aperfeiçoado. E eu tenho fé que o nosso processo também vai se aperfeiçoar, há de chegar o processo a consolidar-se cada vez mais. Mas o importante é que sempre que vamos a uma eleição, é preciso termos fé de que os resultados que saírem temos que reconhecer. Independentemente de qualquer que seja a ação, é preciso que continuemos a conviver como irmãos e façamos do nosso país um país de paz, um país de muita tranquilidade, um país em que a eleição não é o meio para nos dividir, mas é um meio para consolidar a nossa democracia. Pois bem, menos de 24 horas depois de eleito Donald Trump, Hillary Clinton, portanto, a candidata democrata, apareceu, aceitou os resultados e olhou, portanto, para o futuro na perspectiva de trabalhar, portanto, unir-se a Donald Trump. Engenheiro Magomisse, que lições é que nós podemos tirar, portanto, deste exercício de democracia, portanto, dos americanos para o contexto moçambicano, querendo enquadrá-lo no contexto moçambicano? Ok, muito obrigado. A primeira lição é que é a serenidade e a esterilidade das eleições. O que isto pretende dizer? Pretende dizer que a maneira como os americanos fazem, é verdade que eles são um país maduro e com recursos, mas como pode ver, as urnas abriram às 6 em todo o território e por ali 22, 23 já apareciam os resultados. E os resultados foram, as eleições decorreram num ambiente de cordialidade, não é? É preciso notar-se que isso é cordialidade e faça uma comparação com as nossas eleições. Segundo, terminaram as eleições
todos estiveram em condições de observar o fecho das urnas. Terceiro, os resultados saíram, ninguém manipulou nada. Portanto, não há razão para dizer uma outra coisa, senão reconhecer que a vontade do povo foi feita e, por via disso, aceitar que o povo fez a escolha que quer. Reconhecer, e isso, se acontecer um dia aqui em Moçambique, faremos. Mas sente que nós temos condições para progredir, portanto, até estes níveis? Não, o país é uma dinâmica. Tudo quanto está a acontecer é um esforço para que possamos encontrar a melhor forma de aperfeiçoar o nosso sistema político, desde a governação até o sistema eleitoral. Tudo quanto está sendo feito faz parte de um processo de busca de melhores alternativas. O que é importante neste momento é que consigamos concentrar as nossas energias e sinergia no sentido de haver essa coesão entre nós moçambicanos e buscarmos de doravante, aliás, de agora para sempre, sistemas que sirvam a todos nós de forma equilibrada. Isso é que é mais importante. Há coragem, há pessoas com energia, estamos a trabalhar dia e noite para que possamos encontrar estes sistemas que satisfazem a nós todos. É o que precisa fazer. Apenas há condições. Pois bem, Dr. Rongwana, o seu comentário em relação às lições que Moçambique pode tirar ou deve tirar deste processo eleitoral norte-americano e a forma como ele encerra, portanto, o reconhecimento imediato, menos de 24 horas, portanto, de um dos candidatos, o candidato derrotado neste caso. É preciso dizer que há um reconhecimento imediato, é o anúncio imediato também das eleições. Portanto, parece-me que a lisura do processo é acompanhado também por este reconhecimento, por esta aceitação. Não houve mortos nem presos, não houve pessoas que foram privadas de controlar as eleições. Portanto, há um processo que todos reconhecemos que foi lindo. E acho que o que é interessante é isto. Acredito que noutras paragens as declarações bombásticas de Trump se calhar não teriam sido admitidas, mas lá houve de fato a liberdade de expressão, há a ideia de deixar que seja o povo a decidir o que é bom, porque uma coisa são as televisões, são os jornais. Outra coisa é o povo. Portanto, quando se diz que, bom, o povo pensava uma coisa, não é, porque são os americanos. E é preciso também sublinhar que ele ganha com 289, portanto, eleitores contra 218. Estamos a falar de uma vantagem de mais de 60. Portanto, para mostrar que, efetivamente, o povo americano, em uníssono, reviu-se neste candidato. Estamos a falar de estados como Ohio, que eram mais democráticos, acabaram por votar em Donald Trump. E é preciso também sublinhar que estamos a falar da vitória do candidato, mas esta vitória do candidato está acompanhada pela vitória do partido. Portanto, os republicanos ganharam no Senado, os republicanos ganharam tanto no Congresso. Portanto, é todo um partido, é toda uma visão que foi escolhida e que é uma visão que decididamente é a decisão correta, a decisão que nós precisávamos. Não se podia continuar a assistir às ameaças que a Rússia, por exemplo, faz de forma impávido. É preciso lembrar que o vizinho dos Estados Unidos, que é o México, que foi muito visado por Trump, durante 78 anos foi governado por um único partido, sem alternativa. Se um povo se entrega a esse tipo de coisa e não consegue desenvolver-se e quer refugiar-se em outro país, é evidente que esse vizinho diz que não, para aí, não é? Se não quer organizar a sua casa, é o seu problema, mas viva lá na sua casa. Parece-me que esta eleição abriu uma nova janela da esperança em que efetivamente valores cristãos, valores do humanismo, valores de gratidão e de honradez voltarão a fazer parte da agenda internacional. A própria América voltará claramente a ser mais cristã, mais humana. Portanto, parece-me que é isso que é preciso admirar, porque os americanos conseguem sempre surpreender o mundo, conseguem sempre ser uma gente, conseguem sempre admirar todos
todos não se esperava a vitória do Obama, mas os americanos portanto, escolheram Obama. Não esperávamos mas os americanos votaram em Trump e, mais que tudo, todos os americanos convergem, aceitam os resultados. A Hillary já parabenizou este candidato. Parece-me que, de fato, estamos num mundo novo e espero que, sinceramente, as relações entre América e Moçambique, América e África possam se fortificar na base da verdade e do respeito mútuo e, sobretudo, da gratidão. Estes são, de fato, os desejos que todos temos, que haja esse fortificar as relações, portanto, entre os povos. Em jeito, portanto, de conclusão, últimas considerações. Bom, em jeito de conclusão, fiquei emocionado com o colega Rungwane, do jeito que retratou o Trump e o seu partido. Mas logo nas primárias, o MDM passou aí pelos jornais aqui públicos de Moçambique e privados que o presidente do MDM tinha sido convidado para a convenção da Hillary Clinton. Quer dizer, às vezes mostra que o MDM tem amizade tanto nos republicanos quanto nos às vezes não é muito bom, quer dizer, fugir de um amigo logo, quer dizer, antes de 24 horas, é extremamente estranho e não é muito pacífico. Parece um partido que vai... Nós não dividimos os americanos, sejam democratas, republicanos, são parceiros de Moçambique. Olhando os apoios que Moçambique recebe tanto dos republicanos como dos democratas. Posso terminar os meus 2 minutos? Sim. Deixa-me terminar os meus minutos. Mas também não fale dos outros. Não, fiquei preocupado. Porque, do seu partido. Como amigo, que o deputado mesmo veio. Sim, você tem um partido, fale dele. Vamos ouvir o pensamento dele, depois em tempo o deputado Rungwane mesmo veio, até falou sobre este assunto e da maneira como ficou empolgado com o convite que a Hillary Clinton tinha feito e o partido da Hillary Clinton. Nós ficamos ansiosos, gostamos de ver o seu partido acompanhado pelo partido da Hillary Clinton. Só que não é bom que logo depois do anúncio dos resultados apareça na televisão com uma reviravolta. Nós precisamos deste processo eleitoral, quando falamos dos processos eleitorais, precisamos que os partidos fiquem sérios, comecem a ser sérios. E a seriedade parte pela forma como nos lidamos com o público, mesmo com os próprios americanos, como nos lidamos. Quer dizer, alguém que te convida, quer dizer, dia seguinte, só porque em casa do vizinho o prato é melhor, já está a insultar, já está a fugir, não é justo. Mas o que nós devemos tirar como ilação nas eleições americanas é que eleições americanas sempre aconteceram. E os americanos estão há mais de 200 anos nesse processo de eleições. Moçambique está já também a fazer eleições e o processo vai acontecendo. Ilação como ilação é que os processos democráticos são processos que têm que ser construídos. E nós somos pessoas, somos racionais. A única ilação que devemos tirar é que devemos construir o nosso processo como moçambicanos, como irmãos moçambicanos e sabermos que sempre que estamos num processo eleitoral, este processo tem que ser para construir a nossa nação. Estas seriam as minhas palavras e muito obrigado. Pois, vou para as considerações, engenheiro Magomisse. Muito obrigado. Talvez dizer que tanto parabéns à América, parabéns Estados o presidente Trump. E para nós, para Moçambique, para Renamo, precisa que se diga que os republicanos fazem parte da família internacional do Partido de Renamo, os democratas cristãos. Portanto, é um partido que ganhou eleições, é um partido da família grande, internacional, o candidato também. Portanto, a família no geral dos democratas cristãos, estamos de parabéns e vamos continuar a trabalhar no sentido de que o exemplo dos americanos também chegue a Moçambique. Nós estamos a falar da cópia aos americanos, estamos a falar do sentido de trabalho para que possamos tornar as nossas eleições céleres, nossas eleições sérias, nossas eleições que possam, em tempo útil, produzir os resultados que sejam fiáveis e que esses resultados reflitam a vontade do povo. Muitíssimo obrigado. Tem a oportunidade também para deixar ficar últimas considerações, Dr. Rungwane. A única palavra é que, de fato, a minha grande esperança é que esta administração que entra exija, de fato, verdade, porque o que nós assistimos, em muitos casos na política, a política é feita
com verdade. E também queria sublinhar esta capacidade, já que foi referido, eu não queria falar do MDM, mas de fato o MDM tem esta capacidade de conviver com democratas, conviver com republicanos, porque efetivamente quando recebemos os apoios aqui no âmbito da HIV-Sida, não vem nem dos democratas nem dos republicanos, vem do povo americano. Então, se nós temos essa capacidade de conviver com o povo americano nas suas várias expressões, eu penso que é isso que nós queríamos e é isso que também, se calhar, outras formações políticas também devem aprender a fazer, que é possível lidar com todos sem fazer a seção das pessoas para dizer viva a América, viva Moçambique, estamos todos juntos para o desenvolvimento e para fazer os nossos países grandes de novo. Quero agradecer a vossa presença aqui, portanto, na noite informativa. Saímos agora para um breve intervalo, voltamos para a semana com mais análise aqui, portanto, dos nossos deputados.